Olá, boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Oi, Isadora, tava já te procurando aqui. Tudo bem, Isa? Fala, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem, Vicky? Dá um minutinho, Beleza, dá um minutinho pro pessoal ir entrando aí. claro. Muito trabalho? Bastante, mas tá bom. Quanto Bom, estamos vendendo, tá bom. Essa pandemia aí foi bom. Posso reclamar, nossa, não. meu Deus. Mas como é interessante, né? Como existem setores É, que se dão bem, outros que não, se dão mal, não? é, Pô, puxa vida. tem setores que sofreram mais, estão começando, alguns começando a recuperar, outros aproveitaram aí, mas como diz meu chefe, né, enquanto uns choram, a gente aproveita para vender lenço. Ah, boa. Mas você sabe que eu É. estava lendo um relatório da Infomoney das, das coisas que menos foram vendidas, né? Uhum. Pô, em primeiro lugar no ranking que menos foi vendido, mala de viagem. Aí eu fiquei pensando, pô, é mesmo, né? Mala de É, viagem, foi um negócio. Segundo lugar menos vendido, tênis de caminhada e corrida. é, Por outro lado, uma coisa que vendeu muito, e isso daí eu achei inédito. Peso de musculação. mesmo. Tá super caro. Olha, Outra coisa que vendeu muito foi protetor solar, principalmente no início, que aí o pessoal ia ficar em casa, e quem mora em casa aproveita para ficar em casa, tomar sol, disparou no início da pandemia a venda de protetor solar. nossa, isso daqui para mim é novidade. É, Pô, protetor é, solar. Mas quando é, eu vi lá mala de viagem, pô, eu não sabia se eu ria. é isso não. Se eu Mala de chorava. viagem, quem que vai viajar nesse momento, né? E é Não, mas. interessante que agora a gente tem alguns estudos aí de vendo como é que vai ser o futuro, né? Até do transporte, eu estava vendo uma matéria que assim, não vai mais, eu vou comprar uma passagem, não. Eu quero ir para tal lugar. E aí as ferramentas vão te dando qual é a melhor solução, a melhor, né, se é de avião, se é de ônibus, se é de carro, etc, para você chegar em tal destino. Nossa. Então, acho que isso vai ser bem diferente, né? Mas vai impactar bastante Vai, esse tema. vai, Vai, pô. E esse vai. vai ser o nosso papo de hoje, né? Nossa, Legal. tá entrando bastante gente aí. Tá entrando bastante gente. Show. Beleza? Bom, entrou aí, além da Isadora, o Paulo Roberto de Francisco. E aí, companheiro, boa noite, tudo bem? Companheiro sempre está assistindo às nossas lives aí também. Bom, muito bem, gente. Deixa eu apresentar para vocês o Roberto Vick. Roberto Vick fez engenharia de produção na escola, na FEI, né? Fei. Ele foi Isso nosso aí. aluno no Colégio Singular no ano de 1988, precisamente 3C4. Muito bem. Exatamente. 86 a 88. 86, 86 88, falei 84? Não, 3C4, tá certo. Não, não, você falou Ah, 88, tá certo? 88, 88, né? O, o Vic, depois de toda a sua trajetória, ele agora está trabalhando numa empresa de alta tecnologia chamada Cognizant. É assim que se pronuncia? Isso, Cognizant. Cognizant. E, Cognizant. E me conta uma coisa, qual que é teu cargo lá, o Vic? Eu sou diretor, eu trabalho com uma parte de vendas e a gente tem alguns diretores responsáveis por segmentos, né? Então tem um par meu que cuida de bancos e seguros, tem um outro que cuida da parte de farma e hospitais, por exemplo, tem um outro que cuida de telecom. Eu cuido, na verdade, de uma série de segmentos, né? Eu cuido de varejo, bens de consumo, viagem e hospitalidade, manufatura, logística, energy e utilities para a Então, Latinoamérica, né? então vocês
essa empresa é uma multinacional, né? É americana? É uma empresa americana. É uma empresa americana. Nós temos 300 mil colaboradores no mundo, 2 mil no Brasil. 2 mil, nossa. E vocês vendem soluções e tecnologia para várias empresas, é isso? Resumindo a Isso. grosso modo. Isso, na verdade, a gente não tem produto, nós somos o que a gente chama de integradores, né? Então a gente pega parceiros que têm soluções, ou a gente às vezes desenvolve, quando é o caso, mas o que a gente vai é no cliente, ver qual que é o desafio que ele tem, e aí ou via parceiros que têm softwares, por exemplo, ou hardwares, ou com o nosso serviço, eventualmente é uma integração de sistemas, ou desenvolvimento de um app, de um site, e a gente faz esse tipo de serviço para os clientes, né? E aí são clientes locais, multinacionais, né? O grande foco são as grandes corporações, né? Então a gente não trabalha com média e pequena empresa, né? Em geral são só as grandes corporações mesmo. Bom, então o que surgiu essa nossa live, o objetivo dessa nossa live, é o resultado, para a gente conversar sobre o resultado de uma pesquisa que a Cognizant fez. Cognizant fez. Bom, aqui são o nome da pesquisa exatamente é as 21 carreiras do futuro, seria isso? Profissões do futuro, ou carreiras do futuro, é mais profissões, eu acho, né? Porque carreira talvez é algo mais de longo prazo, assim, né? São profissões, né? Tá aqui, eu achei aqui o relatório. É 21 profissões do futuro. 21 profissões do Isso. futuro. Olha quem entrou aí, o Guto, lembra do Guto? Guto Klex, lawyer, né? Grande advogado, tocador, ele fez uma live. Corintiano, esse aí. Fez uma live com a gente. Muito bem. Show. Então, vamos começar a falar assim, para a gente entrar direto no assunto, existem profissões, gente, que existiam no passado, já não existem mais, algumas de hoje vão ser extintas e tem algumas que vão aparecer. Então, o objetivo desse nossa live é justamente conversar não exatamente qual profissão vai ser melhor, qual vai ser pior, mas nós vamos falar das habilidades e a tendência do que vai acontecer. Mas, sobretudo, uma coisa importante, as habilidades que o profissional do futuro vai ter. Vicky, então, para começar, em nome do Singular, em nome do Ângulo, queria te agradecer essa live. O Vicky, ele sempre está com a gente nos encontros de formação profissional. Então, muito obrigado. Então, vamos lá. Dá um exemplo de algumas profissões que existiam no passado e que já estão totalmente extintas. Bom, então deixa eu agradecer a você também, Enzo, e todo o Colégio Singular, né? Como você falou, eu costumo estar sempre aí no encontro profissional, acho que estou nos últimos 10 anos aí, sempre participando, né? Tenho a honra de participar e ajudar as futuras gerações. Eu acho que isso é realmente... E é fazer pensar, como você falou, acho que não vai ter uma profissão melhor ou pior, acho que cada um é justamente para quem está começando na carreira pensar, né? Vou falar em 2 minutos um pouco do meu histórico, né? Depois que eu saí do Singular e fiz a FEI, eu comecei a trabalhar na época, era Antártica, que era Ambev, né? Hoje é Ambev, trabalhei na área de manutenção, depois uma área de desenho, e aí fui para o mundo de consultoria. E aí fiquei 15 anos em consultoria, nesse meio tempo saí, trabalhei 1 ano no Hospital das Clínicas, depois eu trabalhei 3 anos na Embraer, numa área de suprimentos, depois eu trabalhei 3 anos num portal de compras no Rio de Janeiro. Aí eu mudei para Dubai, vivi 1 ano em Dubai como vice-presidente regional para todo o Middle East e África, numa empresa de tecnologia, né, de um portal de compras. E hoje estou num segmento de tecnologia que não era o meu background mais forte, né? Até quando o presidente me convidou há 4 anos atrás, falou, Vic, vem aqui trabalhar na Cognizant, eu mal e mal conhecia a empresa, comecei a olhar e falei, nossa, essa empresa é muito grande, como é que eu não conheço, né? E a pergunta que eu fiz foi, João, mas eu não conheço de tecnologia, por que você está me chamando? Eu sempre fui consultor de negócio, né, na área de negócio. Ele falou, porque de tecnologia tem muita gente que já conhece, o Bits Bytes. Eu quero alguém com uma visão diferente. Óbvio que nesses 4 anos eu tive que aprender muito de tecnologia, então me reinventei, e a gente vai falar um pouco sobre isso, né, das pessoas se reinventarem. Mas hoje eu agradeço muito o convite e ter aceito esse desafio, porque hoje, na verdade, não tem profissão que não tenha tecnologia atrelada, né? Não importa se é música, se é
advocacia, se é medicina, dentista, psicólogo, tudo tem tecnologia embarcada, né? E aí, como você comentou, né, Isa, profissões, né? O primeiro ponto que é, as profissões sempre mudaram. Agora o pessoal fica muito, a profissão vai acabar, tá vindo o robô. Vai acabar como sempre acabou. Se você olhar no histórico aí das revoluções industriais, né, a primeira, a segunda, a terceira, sempre, putz, veio a máquina, veio o vapor, tirou um monte de gente. Aí veio a eletricidade. Quem vendia lampião morreu, né? E depois veio a parte de computador e assim por diante. Então, assim, as profissões, elas sempre vão surgir e algumas vão deixar de existir, né? Para quem é curioso, pode olhar um estudo que tem da Oxford University. Eles fizeram um estudo, já tem um tempinho até, já tem 6 ou 7 anos. Eles pegaram as profissões que mais empregam nos Estados Unidos, deram 702 setores, segmentos, né, ou tipos de atividades, que representavam 97% da força de trabalho dos Estados Unidos. Desse montante, ou seja, de 97% dessa força de trabalho, eles viram que 47% poderia ser automatizada, ou seja, é uma profissão que tem tudo para não existir. Né? Como é um trabalho lá de 2013, provavelmente muitas delas já deixaram de existir. E aí eu acho que, assim, para quem é novo, né, e talvez não tenha vivido mais um tempo atrás, mas quem lembra de telégrafo, ou quem lembra de ascensorista, né, uma coisa mais recente que acabou, a questão do cobrador de ônibus. Então, várias profissões, né, tudo que é repetitivo, que exige baixa interação em termos de a parte do que a gente fala da consciência, né, que é o lado mais humano, mais sentimental, é muito fácil de ser substituído. Né, algumas profissões que existem hoje, por exemplo, frentista de posto, você pega lá o cobrador de pedágio, são profissões que não faz sentido nenhum você ter uma pessoa lá para pegar e devolver dinheiro. Você, com a tecnologia, você substitui facilmente. E tem profissões um pouco mais elaboradas que, se você também não se atualiza, você fica para trás. Né? Então, desde um médico que não aprende a trabalhar com equipamentos eletrônicos, ou um dentista, ou um advogado, ou um psicólogo, né, você vai ficando para trás. Então, às vezes, a sua profissão ela vai continuar existindo, mas de uma forma diferente. Então, se você não se atualiza, você fica para trás. Né? O advogado que não usa, hoje já tem vários, né? O Watson da IBM, já tem várias tecnologias com inteligência artificial que ele já tem lá alimentado milhões de casos, e quando você bota um caso, ele já te dá a probabilidade de você ganhar ou perder, de se você for no juiz na vara A, B ou C, qual que é a sua, né, possibilidade de ganhar ou perder. Nossa Senhora! Ele vai ser melhor que o humano? Não, mas ele tem uma série de... Né, ele tem milhões de casos lá dentro, ele começa a fazer associações. Olha, um caso parecido com isso, né, na correlação, e aí entra muito a questão da matemática, né, a correlação desse caso com esse que você está colocando agora, ela é muito alta. Então, se você vai no lugar A com o juiz A, pode ser que seja a decisão 1, você vai no juiz B e assim por diante. Então, cada vez mais, né, as máquinas, né, uma coisa que a gente fala, né, a máquina ela não vai alimentar ninguém, ela não vive sozinha, alguém tem que alimentar, alguém tem que fazer manutenção, alguém tem que arrumar, mas ela faz muito mais rápido do que a gente faz. Né? Tem um outro dado que é bem interessante, né? Diz que em 2029 vai ter um computador que ele vai conseguir ser tão inteligente quanto um ser humano. E que em 2045 vai ter um computador que vai ser mais inteligente do que a humanidade toda conjunta. Mas isso, de novo, do lado da racionalidade, né? Onde a gente vai fazer a diferença é justamente nesse lado que a gente vai falar um pouco dos soft skills, do lado humano, que aí o computador hoje, por mais que tenha, né, a gente fala muito de inteligência artificial, né? A gente não fala da parte sentimental artificial. Né? Então isso acho que vai demorar. Né? Ô Vic, deixa eu te pedir um favor. Eu tô achando que o som tá com muito chiado. Será que não é algum ajuste seu? Deixa eu tirar Vamos ver ao vivo aqui, melhorou ou não? O que vocês acham, pessoal? Bom, eu acho que... Vamos ver o que acontece aí, tá? Qualquer coisa eu ponho outro fone. É que às vezes fica meio abafado ou não, vamos ver. Aí o pessoal vai dando dica aí pra gente, tá bom, gente? Boa.
Ô, Vicky, me conta uma coisa também aqui. Olha, o Guto já ficou preocupado com o que você falou aí. Meu. É, Se não aprender a trabalhar com tecnologia, vai morrer. me conta. Eu acho que é melhor pôr o fone de ouvido, Vicky. É? Eu acho melhor, eu acho melhor. Tá muito, fica abafado. O pessoal falou que melhorou? Não, não sei, eu não vi aqui. Eu tava com a pergunta do. Melhorou? Melhorou sem? Melhor sem o microfone, gente? Melhor sem o fone de ouvido? O pessoal está ouvindo bem? Não, aí O eu me pessoal perdi. aqui, todo mundo falou que melhorou com o fone. Tá melhor Tá melhor. com fone de ouvido? Com fone de ouvido. Tá. Vamos lá. Melhor sem. Melhor sem. Então tira. Melhor sem, por favor. Melhor sem, então. Melhor sem. Bom, legal. Vamos lá, vamos ver o que dá para fazer aqui. Ô, Vicky, então, aí a Cognizant fez um estudo das 21 profissões do futuro. Mas, viu, gente, agora vocês estão vestibulando, a gente tem que ter até um pouco de cuidado como que a gente vai conversar isso daí. Nós não vamos falar, olha, tal carreira vai ter mais chance ou menos chance. Todas vão ter chance. O problema, o lance vai ser a postura da tua vida profissional, da tua vida na faculdade. Muito bem, mas todas as profissões do futuro, umas mais e outras menos, vão estar juntos, bem atreladas à tecnologia. Eu estou aqui com um relatório na minha frente, Vicky. Eu posso pedir para você comentar uma delas, só para a gente... Pode, claro. Tá bom. Claro. Olha aqui. É só para comentar, né, Enzo, que na verdade a gente já publicou 3 estudos, né? O primeiro foi em 2017, né? E se alguém perguntar por que 21? 21 porque é o número que deu, não foi, vamos fazer 21. E aí, depois, como o estudo foi muito bem aceito, criaram mais 21 em 2018, e o ano passado a gente fez 21 com foco em marketing. E por que marketing? Porque marketing é uma das... assim, um dos pontos chaves hoje em dia com mídia social, com marketing digital, que diversos segmentos se aproveitam e onde a tecnologia impacta muito forte, né? Então, na verdade, já temos 63 profissões aí, né? E todas elas têm uma coisa em comum, tecnologia. Tecnologia, né? Para quem quiser consultar, está no site da Cognizant, vocês conseguem baixar, infelizmente é tudo em inglês. E aí acho que é a primeira dica que eu deixo, né? Para quem não sabe inglês, se não aprender, é como escovar dente, comer, dormir, já começa fora do mercado, né? Eu sempre brinco, começa com o loser na testa aqui. Então, assim, inglês, independente da profissão, como você falou, o cara pode ser professor de educação física, nutricionista, engenheiro têxtil, é inglês. Inglês é língua universal, as melhores coisas estão fora do Brasil, então inglês é mandatório. Então, os relatórios estão em inglês, podem ser baixados lá no nosso site, e ele mostra, então, em cada um desses 3 relatórios, uma matriz, onde no eixo Y é a dependência da tecnologia, então se ela é menos dependente ou mais dependente, e no eixo X, as profissões que estão mais próximas com uma visão de 10 anos. Né? Então, para todas elas é o mesmo conceito. Bom, muito legal esse gráfico, está aberto aqui na minha frente. Vamos ver um aqui, ó. Gerente de equipe humanos máquinas. Olha, quando eu li esse relatório, eu pensei, isso daqui parece coisa de ficção científica. Mas olha só, gerente de equipe humanos máquinas. Você pode dizer o que esse profissional faz ou vai fazer? Então, qual que é o grande ponto? E olha que interessante, né? Eu não lembro exatamente onde ele está no eixo X aí, mas eu tenho um cliente que é uma montadora aqui do Grande ABC, onde um diretor de RH já me veio, né, pedir discussões para falar, olha, eu preciso começar a pensar como eu vou fazer essa gestão homem-máquina. Porque ao mesmo tempo que as máquinas vão tomar, né, algumas posições, a gente precisa eventualmente reciclar ou mudar, né, a forma como as pessoas trabalham com as máquinas. Né? Então, as máquinas não vieram para substituir, vieram para ajudar. E aí, esse gerente, ele é muito mais forte nesse skill de comunicação,
de como é que ele vai definir as fronteiras do que é a máquina, do que é o humano que vai fazer, a questão de tomada de decisão. Então, para todas elas, é interessante você comentar isso, que para todas elas tem lá no report, olha, o que é requerido para essa profissão. E, de novo, não é que é melhor ou pior. E todas elas têm um aspecto do soft skill. Então, por mais que você faça uma faculdade e aprenda um conceito técnico, o soft skill vai ser mandatório para todas as profissões. Você aprender a se comunicar, né, a gerir pessoas, a saber tomar decisão. Então, tudo isso faz parte dessa evolução, né? Vicky, só para os nossos alunos aqui, você usou um termo técnico, soft skill. Explica para a gente o que é soft skill e, nesse caso, dá um exemplo aqui. Bom, aqui está escrito. Então, explica para a gente o que é o soft skill, depois eu vou ler aqui o que é preciso. O soft skill, na verdade, são skills, vamos dizer assim, mais do lado humano, que é coisa que não é um curso que você aprende. Então, a questão da comunicação, óbvio que tem cursos que podem te ajudar a melhorar, mas é você gerir pessoas, é você saber se comunicar, é você saber direcionar e tomar decisão, saber empoderar o seu time. Então, são coisas, saber ter a inteligência emocional, saber quando você pode apertar ou não, né? Criticar e levar a régua ou não do seu time. Então, são todos os skills, né? O relacionamento, a comunicação interpessoal, a comunicação entre áreas. Então, são coisas que, independente da profissão, ninguém vive isolado no mundo, né? Numa bolha. Então, tudo isso, para todas as profissões, você tem uma startup, criei uma tecnologia maravilhosa. Aí você se candidatou no Shark Tank lá para pedir um funding lá de $1 milhão. Se você não souber vender o seu produto, comunicar o que você inventou, às vezes pode ser uma ideia excelente, mas se você não consegue comunicar, você não vai vender. Então é esse lado do que a gente chama de soft, porque, né, o hard skill é coisa que você aprende, é muito mais do lado técnico, e isso as faculdades focam bastante. Mas essa parte mais, que a gente chama do soft, que é mais do lado humano, né, não é uma coisa que você, né, aprende. Você tem cursos de oratória, cursos para você ajudar a gerenciar, mas não é uma coisa que a vivência te ajuda muito com isso, né? Eu vou só fazer eu vou ler o que está. Então, quando tem das 21, assim aqui, gerente, equipe, humanos, máquinas, você explicou. O que é preciso? Agora, o que eu achei interessante? Ter formação em psicologia ou neurociência. E qualificação posterior em ciência da computação, engenharia ou recursos humanos. É preciso ter experiência em áreas relacionadas como machine learning ou interação entre humanos e robôs. Eu falei, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Então, veja só que interessante, gente. A tecnologia, isso em todas as carreiras, e como o Vicky fala, os soft skills. E todos eles falam muito desses soft skills, dessa parte humana. Muito bem. Agora, Vicky, então, dessas 21 profissões, cita mais alguma que você gosta e que você acha interessante. Uma que eu gosto bastante, que eu até nas minhas palestras eu boto o filminho lá, é a do analista de sexto sentido. Né? Que aí fala, mas como assim? Né? Algo do outro mundo? Não. É alguém, e olha que interessante, né? Não é ele que vai ser o conector, mas é alguém que consegue, né? E aí, de novo, vai muito da pessoa, dos estudos, prever ou antecipar tendências. E aí, eu acho que isso é uma boa tendência. E o que essa pessoa faz? Aí ela se conecta com os youtubers da vida, com os caras de mídia, de relações, e que tem aí um network grande para divulgar essa tendência dela. E faz com que aquilo vire uma realidade. Então, olha que interessante, né? Eu acho que isso é uma tendência interessante, determinado produto, serviço, não importa. Aí eu vou com os canais de divulgação, né? Os caras que têm aí muitas milhares, milhões de conexões, etc., para que sejam meus porta-vozes na divulgação dessa minha tendência. Quase que como o meu vendedor. E eu faço com que aquilo torne uma realidade. E isso daí, você tem algum exemplo para citar?
Então, assim, de novo, acho que tem vários produtos que originaram, né? E aí você volta, por exemplo, acho que a Apple é um caso desse, de você criar algo, né? Um celular que não é só um celular, que virou, então você muda a tendência de algo, né? Eu estava vendo uma reportagem essa semana da Samsung, que ela fala que daqui, se não me engano, 5 anos, eu não lembro exatamente, que ninguém mais vai carregar um smartphone. Porque realmente é um negócio que incomoda. Ninguém tem que ficar levando um negócio que você vai conseguir se conectar aonde você estiver. Então, seja com óculos, com um fone ou algo assim, você vai se conectar. Você não precisa de um aparelho para se conectar. Parece absurdo, mas é algo que não faz sentido. Você ficar carregando algo com você como se fosse parte do seu corpo, né? Então, eu acho que assim, tem vários produtos que foram lançados que meio que criaram uma ruptura, né? Você pega o próprio caso de um Waze, ou um caso do Uber, por exemplo, se você vai criando rupturas e não quer dizer que aquilo vai durar para sempre, né? Até do Waze tem um caso interessante, eu estava vendo uma palestra outro dia que a moça comentou, né, que a filha dela pegou um táxi e chegou em casa e falou: mãe, como é que chama o uberista do táxi? Ela falou: não, minha filha, chama taxista. Ela falou: mãe, você não sabe, o cara tinha um negócio lá que eu achei um espetáculo. Mas o que foi? Eu não sei como é que chama aquilo, mas ele tinha o Waze impresso. Ele olhava na página, tinha um mapa pronto. Olha que coisa, assim, a visão dela, né? Eu tenho um exemplo dentro de casa. Meu filho, uma vez, estava numa máquina de escrever, no interior, na casa do meu padrinho, e ele passou o dia lá naquela máquina de escrever. E ele falou, o comentário dele foi: pai, esse negócio é maravilhoso. Você digita e ele já imprime. Então, assim, é uma outra forma de ver. Olha que coisa maluca, né? Você digita, ele imprime. No computador, no celular, você digita, não sai nada palpável, né? Então, olha como é a forma de pensar, né? Eu acho que isso é que faz as grandes evoluções, né? Você pensar de forma diferente, né? O pessoal fala pensar fora da caixa, mas você arriscar, né? Você não seguir o modismo, né? Você efetivamente pensar de forma diferente, né? Aliás, isso aqui me lembrou um dos produtos que a Rodia está desenvolvendo, que eles vão fazer um tecido, uma inovação, né? Que conduza eletricidade sem dar choque na pessoa, para você poder já instalar componentes eletrônicos, para você ver como o futuro está chegando. E agora, quando você falou isso daqui do sexto sentido, isso tem muito a ver com a parte de marketing, né? Os marqueteiros, eles vão... Por isso você falou no começo da palestra que vai ser uma das profissões, uma das carreiras muito interessantes. Então, mas hoje, por exemplo, a Cognos é uma das maiores agências de marketing do mundo. Então, as grandes consultorias, as agências de marketing que estavam ali só na criação, hoje, com a tecnologia, isso potencializa muito mais. Então, as empresas de tecnologia, vamos dizer assim, tem um segmento muito forte de marketing. A gente comprou diversas, tem uma que chama Mustache nos Estados Unidos, e que é, né, uma das maiores ali em termos do nicho de marketing digital. Então, quando você entra nesse meio, esse meio tem... E assim, todo mundo precisa de marketing. Seja serviço ou produto, você precisa expor isso. E como é que você expõe isso? Né? Como é que você expõe o seu produto? Vai ser no Instagram? Vai ser no Facebook? Vai ser no Google? Vai ser num outdoor? Como é que eu divulgo isso? Qual que é a melhor forma? Qual que é o melhor custo-benefício? Então, cada vez mais, né? Como é que eu atinjo o maior público possível, né? Então, essa é uma das profissões que eu acho que, assim, quem enveredar para esse lado de marketing, mas que consiga, né, não ter só a criação e que tenha a tecnologia, o conhecimento da tecnologia, né, vai ser fenomenal. Você vê hoje diversas propagandas de carro. Antigamente, punha os carros na rua, tinha que filmar, era um custo altíssimo. Hoje em dia, é tudo digital, né? Então, o custo é muito mais barato. Né? Então, você usa a tecnologia para dar a experiência que o consumidor quer e você não precisa gastar o quanto você gastava de levar um carro para uma praia, de fazer um cenário XYZ. Hoje você consegue fazer tudo de forma digital. Né? Então, vamos fazer um bate-bola aqui sobre algumas carreiras. Pessoal, então vamos fazer o seguinte, a partir desse momento da live, eu queria que vocês ajudassem com perguntas. Vou começar assim.
Por exemplo, vamos ver se vai ficar legal o nosso bate-papo. Uma pessoa que quer, vamos dizer assim, fazer uma faculdade, vamos supor que alguém queira fazer uma faculdade, vamos dizer, de educação física. Uhum. O que você acha que um profissional que faz a faculdade de educação física tem que aprimorar para ele ser um bom profissional? Eu acho que a educação física ele vai ter a visão, vamos dizer assim, do funcionamento do corpo humano. Eu acho que o que a gente vê no estudo das 21 profissões do marketing, ele tem isso, que é você não só ver a parte física, mas qual que é a nutrição, como é que vai ser a alimentação, como é que vai ser os resultados, né, do seu smartwatch em relação ao batimento cardíaco, frequência, etc., os seus exames. Então você não vai ter mais um nutricionista, um professor de educação física, você vai ter que olhar o corpo humano de uma forma mais ampla. E até, olha que interessante, você pode ajudar, né, como um profissional dessa área da saúde ou do bem-estar da saúde, ir nas empresas de bens de consumo e ajudar a desenvolver produtos que dão melhor rendimento para, né, para as pessoas, para determinados físicos, vamos dizer assim, né? Isso já tem, na indústria isso já se faz, né? Você pega um cliente que tem um determinado produto e ele precisa de uma determinada especificação, ele vai lá no produtor da matéria-prima e desenvolve isso. Eu acho que do lado humano, quanto mais a gente, né, tiver as pessoas que conhecem os perfis, né, o que você quer? Você quer ser um atleta? Você quer ser um atleta, né, do dia a dia? Qual que é o seu objetivo? E aí você volta e tem essa avaliação que a gente chama 360 graus, né? Você olhar o indivíduo, não só a parte física, não é ir lá e fazer um polichinelo e acabou, não. Olha, eu vou olhar a alimentação, vou olhar os seus exames, assim, você não vai ser um médico, mas se você não complementar o seu conhecimento com isso tudo, não adianta, né? O cara vai te mostrar, olha, o meu batimento está em 300, é bom ou é ruim? Ah, não sei, veja bem. Sim, você tem que ter uma visão mais ampla, né? E olha que interessante, então você já está dando uma orientação assim, bom, você vai fazer educação física? Muito bem, mas ó, uma pós-graduação, não parar de estudar, pós-graduação, mestrado, em diversas áreas. A Duda fez uma pergunta aqui, profissão de relações internacionais, considera uma profissão do futuro? E agora, Vicky? Eu acho que assim, por que não? Eu acho que assim, um drama que a gente está vivendo hoje, eu acho que a gente já passou um pouco a onda da globalização, né? Daquele negócio de viver na globalização. A gente vê até pelo caso do Brexit nos Estados Unidos hoje, os países querendo voltar um pouco mais ao seu mundo, né? Mas isso sempre vai existir, a relação sempre vai existir. Assim como você citou o caso do gerente homem-máquina, essas relações interpessoais e as relações internacionais vão sempre existir. Você não vai ter só o Brasil, né, com as fronteiras fechadas sem se relacionar com ninguém. E eu acho que cada vez mais isso vai ser um dom, né, de você saber onde é que eu abro mão de determinar. É negociação, né? Uma relação internacional é uma negociação, é um processo de negociação. Onde é que eu abro mão de determinadas situações, onde é que eu não abro mão, onde é que eu bato mais forte, onde é que eu fecho, né, boto mais impostos, boto menos impostos, e a relação sempre vai existir, né? Você não vai viver isolado, né? Então, eu acho que isso, assim, para mim, e aí acho que você tocou num ponto bom, né? Tinha sempre uma visão, né? Antigamente, você fazia um colegial, fazia faculdade, eventualmente começava a trabalhar, fazia lá a sua pós-graduação, acabou, nunca mais preciso estudar, né? E hoje, eu até fiz um artigo recentemente sobre isso, é o desapego do conhecimento. Eu aprendi lá na FEI Pascal. Cara, não sei nem que, muita gente nem sabe que linguagem é hoje, ninguém mais aprende Pascal. Hoje é Java, .NET, tem as diversas tecnologias aí novas, Hadoop, não sei o quê. Sim, e a partir do momento que essa tecnologia não for mais usada, joga fora e aprende outra. Eu acho que o grande desafio, e aí fica o conselho de novo, acho que é o segundo conselho, depois do primeiro do inglês lá, se você não se reaprender, né? Acho que uma frase que eu vi do Alvin Toffler, né? Que o analfabeto do século XX não é o que não sabe ler e escrever, é o que não sabe aprender, desaprender e reaprender. É o que eu falei, eu praticamente comecei a minha carreira de novo há 4 anos atrás no mundo da tecnologia. O que eu uso da engenharia hoje? Basicamente zero. Vou aprender lá a resistência dos materiais,
cálculo de ar-condicionado, nunca usei isso na minha vida. Né? Eu acho que é um pouco até o que a gente discutiu outro dia, né, Enzo? Assim, as escolas, talvez elas dão um conteúdo muito teórico e talvez muita coisa hoje que não é o dia a dia. Né? Você não precisa saber qual é a fórmula da esfera. Eu tenho que saber o que é um raio e o diâmetro. Eu vou lá no Google, como calcular esfera. Ah, é raio ou diâmetro? Beleza, eu sei o que é raio e diâmetro. Né? Mas eu acho que, por exemplo, finanças pessoais, como você entender, isso serve para qualquer profissão. Né? Como é que funciona um Senado, uma Câmara, como é votada uma lei. As pessoas não conhecem. Qual é a diferença dos Estados Unidos para o Brasil nessa questão? Né? Por que lá tem 2 partidos e aqui tem 10? Eu acho que são coisas mais do cotidiano, né? Que até algumas escolas já têm a matéria aí de atualidades e tal. Mas assim, eu acho que talvez o conteúdo, às vezes, ele é tão... assim, que você vai aprender e nunca mais vai usar. É legal ter a visão, saber geografia, mas talvez você não precise ter aquela decoreba toda que antigamente só na Barça você ia achar a resposta, né? Hoje dá no Google, ele faz tudo para você, né? Tá, pessoal, para quem não sabe, Barça era uma enciclopédia enorme, tá? Depois vocês procuram que é Barça. O Marcelo, conhecer, né? o Marcelo, olha, tem várias perguntas aí, Vicky, então nós vamos ter que vamos lá. Marcelo fala, e jornalismo, como que vai ser no futuro? Vai continuar, vai precisar continuar com a notícia, talvez a notícia de uma forma diferente. Né? Para quem já viu um filme que eles brincam lá, que dava notícia normal, e de repente eles começaram a transmitir uma perseguição. Começaram a fazer todo mundo, como assim? Você vai transmitir num jornal uma perseguição de carro? E virou um negócio que, pô, criou uma ruptura. Eu não lembro o nome do filme, mas era... Eu assisti. Né? Eu assisti. E aí, o jornalismo, você vai precisar pegar notícia, e como é que você vai passar essa notícia? Assim, uma coisa que eu vejo, e aí, né, principalmente a nova geração, ninguém mais assiste jornal aberto, porque é só desgraça, é só coisa ruim, assim. O cara quer uma notícia, ele vai no Google e lê. Então, jornalismo é como é que eu divulgo essa informação, né, da forma correta, com ética, da forma que precisa, e qual é o meio que eu vou utilizar. Né? Vai ser um Twitter, vai ser um site, vai ser... Não interessa, né? Então, assim, ela não vai morrer, ela vai mudar, ela vai se aperfeiçoar, né? A Júlia Zampol, minha querida aluna da Júlia Zampol, ela faz uma pergunta aí. E a profissão de texto e moda? Júlia, eu li uma coisa aqui que eu lembrei de você. Aqui na relação das 21 carreiras do futuro, profissões do futuro, tem aqui número 13, alfaiate digital. Quando eu li isso, eu li você, Júlia, eu lembrei de você. Eu vou ler aqui, Vicky. Trabalha com clientes para obter medidas precisas utilizando uma cabine especial e garante que as peças caem bem. O que é preciso? Ter experiência com moda, artes ou design. E aí, o que você diz para a Júlia? Então, olha que interessante. Hoje você vai numa loja de fashion aí, de roupas, e você vai comprar uma roupa, tem lá o número 36, 38, 40, e não necessariamente ele é o seu número. Aí você tem que ficar fazendo os ajustes, ficar fazendo, esse sobra um pouco, esse falta um pouco, a cor não é exatamente. Já tem várias empresas, né? Eu vi um caso da Levi's, por exemplo, que você customiza a sua roupa, a sua calça jeans, a sua jaqueta, na loja onde você compra. Você faz ela exatamente do jeito que você quer. Então, cada vez mais, né, as roupas vão ser customizadas. É o que a gente chama da personalização. É 1 para 1. Eu não vou fazer para 500. Não é todo mundo igualzinho. Por mais que sejam pessoas da mesma altura, do mesmo peso, não necessariamente o 38 é igual para todo mundo. Né? Então, assim, a moda é interessante. E aí tem um site de moda. Eu não vou lembrar que uma vez eu vi uma palestra da CEO, que na verdade faz aluguel de roupa lá nos Estados Unidos, uma loja super famosa. Mas assim, de novo, ela aluga, né, você aluga, usa a roupa por 1, 2 dias, devolve. Né? Já tem muito isso. Por quê? Porque às vezes eu quero comprar uma bolsa cara, mas eu quero para uma noite, eu não preciso ter aquele bem específico, né? Como o carro hoje em dia. Então, para roupas já existe isso, eu acho que cada vez mais, né, no ramo de moda, é você ver a tendência. E outra, né, é você entender o consumidor, o que o consumidor está querendo. Né? Muitas vezes, né, e no passado sempre foi assim, e hoje ainda é assim, né, empurram coisas para o consumidor.
e não entendem exatamente o que quer, né? O que o Enzo quer é diferente do que o Vic quer. Então não é, não, pessoas da mesma idade, da mesma faixa etária, não é segmentação, né? A segmentação é um conceito que está morrendo, é a personalização, é fazer para aquela pessoa. Então, talvez um dos aspectos aí do soft skill para a moda é você ter uma boa comunicação para você ter o ouvido, né, claro do seu cliente e entender o que ele quer. Qual é a peça que ele quer? Como ele quer? Que tipo de tecido? Você falou da Rod aí. Qual é o tecido que eu vou usar? É mais leve? É mais pesado? É mais fresco? É mais quente? Então, assim, e aí, de novo, né? A moda é só o desenho. Mas eu não vou pensar só na moda, eu vou pensar na tecnologia. Qual é o tecido que tem que ter? Né? Como esse tecido vai ser, né? Como é que ela vai ser produzida depois? Né? Então, cada vez mais, assim, não, só vou desenhar, depois alguém se vira para fazer. Não, você, para ser um profissional completo, vai ter que desenhar, vai ter que saber qual é o produto, o tecido, como que eu faço ele em escala e assim por diante, né? Vamos lá. Tudo bem, Júlia? Gostou? Eu tenho certeza, viu, Júlia, que daqui uns anos você vai estar aqui com a gente fazendo uma live de moda. Engenharia de controle de automação. Uma pergunta do Vitor Janocaro. Engenharia de controle e automação pode ser usado no ramo em residencial e industrial. Qual das áreas você considera mais renditivo? Eu não entendi. Renditivo deve ser, acho que dá mais dinheiro, né? Assim, eu imagino que seja isso. Acho que aí a questão aí é o que a gente chama, né, no lado industrial da indústria 4.0, né, que várias empresas já estão indo nesse lado, que é a automação, é você ter a rede na fábrica, você conectar os equipamentos com uma rede para ele dar toda a informação, isso te ajuda na manutenção, isso te ajuda. Então, assim, do lado industrial é uma coisa que já existe e as empresas estão movendo para isso, né? Não é simplesmente botar um robô, é você fazer uma fábrica conectada. Do lado residencial, são as casas autônomas e agora com a potencialização do 5G, a hora que o 5G chegar aqui e estiver em escala, isso vai ser absurdo, né? Como já tem lá fora em alguns casos, é você estar fora dessa casa, você já falar, né? E lá nos Estados Unidos, por conta de neve e tal, você já, uma hora antes de chegar em casa, você já liga os aquecedores, então você não precisa deixar o dia inteiro ligado. Você já liga, põe na temperatura, você já ativa a música que você quer. Então, assim, você consegue fazer muita coisa de forma remota. Isso, cada vez mais as casas vão estar preparadas para isso. Você, né, você tá junto com essa casa. Você consegue controlar a sua casa de forma remota. Né? Assim como tem os carros conectados, são as casas conectadas. Né? Você vai ter uma geladeira que assim que você tem lá vamos supor que é uma geladeira que tem aquele recipiente de água e que você precisa trocar o filtro. Né? Quando o filtro estiver na validade, você não vai precisar olhar, ele automaticamente já vai te mandar um alerta dizendo o filtro precisa ser trocado daqui uma semana. Posso enviar o pedido na loja tal que você já está acostumado a comprar ou que ali é preço? Você só dá o sim, ele vai e já faz tudo para você. Né? Então isso vai ser uma casa cada vez mais conectada. Então acho que não tem assim o renditivo. Se você for bom, né? O dinheiro que você vai fazer, é isso que eu falo, né? Assim, não tem uma profissão que dá mais ou menos dinheiro. Se você gosta, se você for bom, né? Uma coisa que eu falo para os meus filhos, não adianta você ser mediano. Para você se destacar, você vai ter que ser o melhor. E para isso, tem que trabalhar mais. Né? Você trabalha muito? Trabalho muito. Eu tenho um call com um cliente de 8h30 às 9 e outro de 9 às 9h30 hoje ainda. Então, assim, não tem freelance. Você quer ter uma vida tranquila, talvez você não ganhe tanto e não vai ter uma carreira tão boa. Assim, você tem que se diferenciar. Se você não diferenciar, e hoje, acho que é um outro ponto, você não está competindo com o seu vizinho aqui, você está competindo com um cara da Índia, com um cara da China, com um cara dos Estados Unidos. Ainda mais agora nesse mundo totalmente remoto. Né? Nós da Cognizant, nós tínhamos 3 escritórios em São Paulo, já fechamos um, e já estamos criando uma política de home office. Eu não preciso mais contratar uma pessoa em São Paulo. Eu posso contratar no Acre, no Amapá, em Fortaleza, ou por que não nos Estados Unidos, na Índia, e ele vai trabalhar para mim aqui. Né? Ainda mais na tecnologia, que você consegue fazer muita coisa remota. Né? Hoje a gente tem quase que, não tem 100%, porque a gente tem algumas pessoas que trabalham no que a gente chama do field service, né? Que fazem atendimento, né, de tecnologia no campo, né? Então tem gente trabalhando em hospital, por exemplo, para arrumar computador, etc.
Mas, assim, mais de 95% das pessoas estão trabalhando de casa e está tudo funcionando perfeitamente, né? Muito bem. Então, João... Ó, eu não consigo ler o nome de vocês, mas a pergunta é a seguinte. Qual a visão que o estudante de marketing e publicidade precisa ter em questões atreladas à tecnologia? E marketing, mais uma vez, está aparecendo no nosso papo aqui. Então, acho que aí, de novo, fica o convite aí a você abaixar o nosso estudo das 21 profissões em marketing. E, de novo, a tecnologia tem várias tecnologias. É você, de novo, tá a par de quais são as tecnologias e pode ser que as tecnologias de hoje, na hora que você sair da faculdade, já vão ter todas falecido, enterradas, né? Vai ter que aprender, então você pode aprender uma coisa na faculdade, a hora que você sair, já vai ter, né? Vão ter outras tecnologias. Então, assim, você tá, né, com a parte de marketing digital, com a parte da propaganda, da parte de realidade aumentada. Então, tudo isso, assim, o marketing nada mais é do que você gerar uma boa experiência ao cliente. Não importa qual seja o ramo, qual o segmento. Então, como eu consigo gerar o máximo possível de experiência para o meu cliente. Né? Você vê loja de varejo fazendo isso, elas estão reduzindo, dando a experiência e deixa quem entrega o produto, entrega em casa. Concessionárias de veículos reduzindo, ela não vai ter mais todos os modelos. Vai ter um ou outro e o resto é realidade aumentada, é realidade virtual. Vai botar os óculos e você vai navegar. Que ainda é um tabu, mas vai mudar. Né? Nessa pandemia, para quem acompanhou, e eu vi várias lives de lançamento de imóveis, tudo remoto, tudo você vê, né? Eles mandam um link, os vídeos, e você navega dentro do apartamento. Então, cada vez mais, né, você do marketing, a criação é importante. Mas a tecnologia vai alavancar ainda mais essa profissão. Né? Eu acho que por isso que, para mim, é uma das grandes profissões do futuro, porque é algo que está mudando muito e com a tecnologia tende a mudar muito mais. Muito bem. Marcelo pergunta, as profissões freelancer vão ganhar mais popularidade no futuro? Esse é um ótimo ponto, porque assim, tem gente que não gosta de ser CLT, eu acho que até o conceito de CLT está mudando um pouco. Eu acho que a questão de ser freelance é como cada um se sente em relação a isso, né? Porque o freelance, ele tem a insegurança, né? Hoje você tem trabalho, amanhã você pode não ter. Por outro lado, você tem a liberdade de trabalhar quando quer. Então, assim, eu acho que é algo que vai mudar, né? Aquele negócio do trabalho de 8 a 6, que é do século passado, né? Cada vez mais as pessoas, você tem um trabalho a ser feito. Fazendo aquele trabalho, você é remunerado por ele. Então, é um novo perfil. Por outro lado, né, você precisa estar sempre também se atualizando e ter um network muito bom, para você poder estar sempre com emprego, né? Sempre com emprego não, com trabalho, né? Então, você tem que ir atrás do seu trabalho, né? É diferente de você estar empregado numa empresa qualquer, né? E você tem lá o seu dia a dia. Né? O freelance tem o desafio e a emoção de estar sempre buscando se vendendo, né? Ele vai ter que ser o vendedor dele mesmo, né? Do trabalho dele, né? Essa pergunta aqui que foi feita, desculpa, eu não entendi o nome, mas pode-se considerar que profissões necessárias em relação à sociedade, como economistas, deputados, políticos em geral, sempre estarão presentes no futuro? Olha, quando ele falou na substituição por máquina, mas eu pensei, mas você não ia falar, né? Falei, pô, já pensou que legal todo o congresso ser assim de inteligência artificial? Vão estar presente? Não vai ter jeito mesmo? Eu acho que vai estar. Eu acho que o que pode mudar é a forma, né? Você vê vários países onde o cara que, né, é um prefeito ou trabalha para a cidade, ele não é remunerado, ou ele é remunerado, mas ele de novo, eu acho que a forma como isso foi criado, principalmente aqui no Brasil, talvez em alguns países específicos, é algo que não é para você gerar um bem-estar para a comunidade, né? Virou, acho que distorceu, né? Você precisa de um comandante, né? É interessante que tem algumas empresas que têm uma estrutura onde você não tem um chefe. É como se todo mundo fosse chefe. Então, todo mundo, e para cada projeto específico, ou para cada demanda, o time se organiza e vai lá e trabalha naquele ponto. Assim, ia ser muito legal se a gente não precisasse. Que assim, estamos em Santo André, vamos criar um grupo para ver uma lei se vamos fazer qual investimento. Aí cria o grupo, vai lá e faz.
e assim por diante. Você não precisaria de uma figura de um líder aí, né? Ou de um prefeito, de um chefe, etc. Mas eu acho que isso é mais difícil, né? Eu acho que a barreira, eu acho que, como a gente falou lá no início, algumas profissões, apesar de você olhar e ver claramente que ela pode ser automatizada, tem muita questão ainda de sindicato, de empregabilidade, de você, pô, o que eu vou fazer, né? Peguei 2 exemplos que eu citei, do frentista e do cobrador lá do pedágio. São milhões de empregos, né? Num país que, né, o nível de escolaridade é baixo, como é que... Imagina isso, né? Você, como é já nos Estados Unidos, quase não tem, né, o caixa lá nos pedágios, é tudo digital, tem o tagzinho, não precisa, né? Hoje não, são 2 de tagzinho e 10 de pessoas, quando deveria ser o contrário, tem 1 ou 2 de pessoas, o resto tudo tag, né? Muito mais barato. Né? O que você, né? E isso é os estudos também mostram um pouco, né? Que por conta da tecnologia e da necessidade de skills, de especialização e de estudo, você ainda amplia essa desigualdade social. Porque imagina você pegar uma pessoa lá que é frentista ou cobrador do pedágio e você automatizou a operação dele, como é que você vai dar um reskill para aquela pessoa para ela usar uma tecnologia ou algo mais de ponta, entendeu? Ela não tem uma faculdade, ela não tem uma instrução, e aí, como é que você faz, né? Se todas as profissões, ou a maioria das profissões que são automatizadas, são repetitivas, né, de baixa instrução, né? Então, assim, cria um problema social grande também, né? Mas é assim, as pessoas têm que se reinventar, né? Eu acho que para quem está pensando na profissão, falar, o que eu quero fazer? Você falou lá, o professor de educação física, tá? Qual o potencial dessa minha profissão não existir? Né? O que ela tem que ser, como é que eu posso tratá-la de forma diferente para que ela dependa de mim? Eu acho que é essa pergunta que cada um tem que fazer. Né? Você comentou do Guto aí, que está tenso aí, porque advogado vai ter robô. Cara, mas tem aí uma das profissões, é o advogado relacionado à tecnologia. Assim, tem muita coisa que rola, né? No passado não tinha esse problema todo que a gente tem agora com LGPD, com proteção de dados. Está tendo que se reinventar, está tendo que aprender. Porque não é mais o dado lá, vou mandar aprender, soltar, etc. Não, agora os problemas são muito mais complexos, né? Então, muito mais, uma maior quantidade de variáveis que vai ter que trabalhar. Né? E isso a tecnologia vai ajudar, né? Muito bem. Aqui, tem mais uma aqui da Sandra que pergunta: o comércio exterior já evoluiu muito desde quando me formei. O que mais pode mudar no comércio exterior? Seria algo parecido com relações internacionais? Eu acho que o comércio exterior é uma parte mais, a relação internacional, eu vejo que ela é mais, vamos dizer assim, num nível mais alto, né, mais estratégico. Essa parte eu acho que ela é mais a parte operacional, né, de importação, exportação, né, isso vai continuar. De novo, acho que o que tende a simplificar, então hoje, por exemplo, o Brasil é um dos países mais complexos em termos de impostos, né? A importação é altíssimo. À medida que no futuro a gente consiga ter uma simplificação, né? Você vê, e a gente trabalha com tecnologia, os sistemas das empresas, né? A complexidade e o esforço que as empresas têm em sistemas de COMEX, né? De importação e exportação no Brasil, se nem nos Estados Unidos não tem, na Alemanha não tem, na Inglaterra não tem. Então, assim, hoje eu me especializei. Talvez você tenha que mudar o foco no futuro, se essa parte processual, né, de alíquotas que muda toda hora, que você tem que estar sempre estudando e aprendendo, que se o processo simplificar, talvez o seu valor seja menor. Mas aí você pode estudar uma outra parte. Bom, agora o que realmente vai gerar valor? Eu acho que a pergunta que tem que se fazer é: o que o meu trabalho gera de valor para o meu cliente? É um valor simples que eu posso trocar ou é algo realmente que vai fazer a diferença? Né? Se você está gerando algo que não gera um valor, que ele vê como um valor, você pode morrer a qualquer momento. Em termos de profissão, né? Vamos ver mais dois comentários, porque já está acabando a live. Passou muito rápido. Caraca. Aqui, medicina veterinária, já vou por duas. A Rafa pergunta de medicina veterinária e a Júlia Lopes de engenharia de produção. Olha aí, o que você fez? Olá, eu fiz. Olha que legal, medicina veterinária. Tem um documentário no Netflix e a Cognizant tem uma ferramenta que a gente chama do Face Recognition
E nós estamos fazendo para um cliente, você usar essa ferramenta de reconhecimento facial para animal. E já tem empresas, tem um outro cliente que usa isso para vaca, para você saber se ela está bem ou não, se ela está grávida ou não, só pelo reconhecimento da cara e do corpo dela. Então, a veterinária, de novo, você vai ter que, a veterinária, o curso vai te dar o conhecimento, né, do corpo ali do animal. Mas a tecnologia vai te ajudar muito a você monitorar. Como é que eu monitoro o crescimento de frangos para saber qual que é o momento ideal, se eles estão crescendo bem ou não? Né? Já tem várias empresas utilizando a inteligência artificial aí com o Face Recognition, né? E no seriado na Netflix ele dá um exemplo lá de porcos, por exemplo, que é justamente para você ver se ele está feliz ou não, se ele está bem ou não, se ele vai ficar doente. Né? Esse nosso cliente que tem um exemplo lá de vacas, ele consegue prever com 2 semanas, olha, essa vaca vai ficar doente daqui 2 semanas, vai reduzir a quantidade de leite que ela vai produzir. Então, olha como a veterinária simples, que antes era, o bicho está doente, vou lá e vou ajudar, etc., vai mudar por algo preventivo e sempre focado no serviço ao cliente, ou seja, gerar mais valor. Como é que uma vaca que tira 10 litros de leite pode tirar 15, pode tirar 20? Qual que é a alimentação que ela vai ter? Ela vai ficar confinada, não vai ficar confinada? Né? As carnes que todo mundo fala aí, né, de churrasco, o boi é assim, é assado, fica numa temperatura, fica solto, fica preso. Tudo isso, né, a veterinária pode ajudar muito. Então, assim, o segmento é tão vasto em todas as profissões que basta você querer aprender, né? Você sair do seu mundo fechado, daquilo estanque, e você começar a conectar as diversas vamos dizer assim, as diversas profissões. Né? Você olhar mais a cadeia como um todo, não só olhar o bicho. Né? Como é que ele nasce? Como é que eu faço a inseminação para ter o melhor animal? Como é que ele vai viver melhor? Como é que ele vai ser mais produtivo? Né? E a engenharia de produção, eu acho que é outra coisa que eu sempre falo aí, né, nos encontros profissionais, qual que é melhor? A engenharia de produção, a automação, sim. A não ser que você queira algo muito técnico, engenharia, né, eu tenho lá a gente tem lá na Cogna engenheiro químico, engenheiro têxtil, e nem por isso o cara está trabalhando com químico ou com têxtil. Vai ser um conhecimento que talvez esteja trabalhando em algum cliente, pode ajudar, mas assim, a engenharia o quê? Desenvolve o seu raciocínio, a sua capacidade de análise, você saber se uma coisa está certa ou está errada, né? Você ter o senso de julgamento, o poder da decisão, né? De você saber, pô, fiz uma conta gigante, deu um número, está certo ou está errado? Você tem que ter essa noção. Né? Mas a engenharia serve assim, em diversos segmentos, né? Não tem só, pode ser na tecnologia, pode ser em banco, pode ser em indústria, assim, é um mar absurdo, assim como a administração também. Então, acho que assim, não se limitem, né? Eu acho que uma das coisas, as pessoas acabam elas se limitando. Eu fiz tal coisa, tenho que trabalhar em... pense além, né? Se desafie, né? Não se contente com o mediano. Né? Exatamente. Acho que isso... Para quem tem filho, né, Enzo, vem lá, eu tirei 5. Mas fulano tirou 2. Eu falei, não quero saber quem tirou 2, eu quero saber quem tirou 10, né? Porque sempre a comparação é com o lado inferior. Né? Olha o lado superior. Né? Tá certo, se basear por baixo. Você lembra que eu falei no nosso papo preliminar do aquele reloginho que apareceu? Lembra? Vic, você tem 1 minuto e 20 segundos para mandar uma mensagem para a galera aí. Vamos lá, galera. Eu acho que assim, principais pontos, né? De novo, aprendam inglês, né? Façam uma boa faculdade. Outra, não parem de estudar ou de aprender nunca, né? Não se apeguem a um conhecimento que você teve. Aprendeu, não está usando, jogue fora e aprenda outra coisa. Né? O segmento que você está, não está dando link, faça o link com algum outro segmento. Né? Busque sempre aprender, né? Não fique parado esperando, né? A gente tem muitos funcionários lá, colaboradores, esperando o chefe fazer a carreira dele. Quem faz a sua carreira é você. Né? É você, né? Outro dia fizeram a pergunta, né? Pense em 5 pessoas que você ama. A maioria das pessoas pensa na mãe, no pai, na esposa, no filho, e não pensa nela própria. A primeira pessoa que você tem que pensar e tem que ter amor é você mesmo. Se você não tiver, ninguém vai ter. Então, invista em você, né? Tá, joia. Vic, muito obrigado. Eu vou te ligar daqui a pouco. Pessoal, espero que vocês tenham gostado disso aí.
Valeu, pessoal. Bom, Até mais. Até a obrigado. próxima. Tchau, tchau. Um abraço a todos.